vendo aqui que tem 3 imagens. Então, essa imagem da direita, olha que linda que é. Ela chama, é uma caverna na Bulgária, que se chama Utroba, que também significa caverna do útero, caverna uterina. E ela é um santuário pré-histórico que dizem que ela foi feita, ela, assim, os estudos que foram feitos em cima dela dizem que ela é de quase 500 anos antes de Cristo. Então, o que isso quer dizer? Que existe uma caverna na Bulgária que ela foi esculpida pela mão do homem. Isso aqui não é natural, da natureza. Isso aqui foi esculpida pela mão do homem. Que foi feita uma caverna. Significa, isso é um sinal muito forte dessa religião uterina perdida. Porque os antigos tinham isso. O que eles iam fazer dentro dessas cavernas? Eles iam fazer a mesma coisa que a gente faz no nosso ventre, que é viver o processo de vida, morte e vida, de morte e de renascimento, de lua minguante, lua negra e lua nova. O que quer dizer? Qual que é o mistério? O que tem aí nesse lugar de morte e vida, vida, morte e vida, renascimento, útero? O que está comunicando essa caverna e essa informação? É algo que é muito precioso e que tem a ver com a própria origem da vida, que é essa capacidade uterina de regeneração, de criação de vida e também de menstruação. Então, quando os antigos iam para uma caverna, eles iam para renascer, para fazer um ritual, uma cerimônia de renascimento. E o que é o renascimento? O renascimento é você espiralar, passar para uma outra oitava, evoluir, se movimentar, crescer, se autoconhecer, se desenvolver. Deixar o velho, o que já ficou velho, ir embora e morrer, para que você possa receber o novo. E o novo, ele está preenchido de infinitas possibilidades também. Só que tem aí um componente físico que é muito importante, que é justamente esse momento menstrual da mulher, que é a capacidade de regeneração do ventre. Isso é tão físico e tão biológico e tão espiritual ao mesmo tempo, que eu falei na parte 1 da aula, as células tronco que existem no nosso sangue menstrual, elas podem se transformar em qualquer célula do corpo. São células indiferenciadas. E quando a gente sangra, a gente está removendo o revestimento da parede uterina para criar um novo. Então, essa é a renovação. E a gente vive, nós mulheres, a gente vive isso todos os meses. E a mulher que já não sangra mais, porque já entrou em menopausa ou em climatério, ou que teve alguma questão que precisou remover o útero e não tem o sangramento, ela só ganha com isso, na verdade, porque ela vai, depois que o útero dela para de ciclar dessa forma, ela vai entrar em contato direto com a lua, porque a lua faz isso o tempo inteiro, do momento que a gente nasceu até o momento que a gente fizer a passagem. Então, a lua está sempre nos trazendo essa informação, essa lembrança e essa força da vida, da morte, da vida. E isso é consciência uterina. Na veia. A lua nos traz a consciência uterina assim, de uma forma muito, muito contundente. Essa imagem aqui do meio, olha que lindo, é um graal, vocês conseguem ver aqui a taça? Mas, ao mesmo tempo, é um lingam, um pênis, dá para ver bem aqui, e uma ione. Aqui está a ione, tem até um risquinho, e o útero. E isso aqui se chama templo, isso aqui fica num lugar que chama Templo de Suku, na Indonésia, e ele foi construído no século XV, dizem. Não é tão antigo assim, mas nesse templo tem uns símbolos como esse, da união sagrada, do mistério sexual, muito bonitos. Amadas, essa aqui é uma caverna escondida que fica lá no sul da França, que não é a caverna principal de Maria Madalena, mas que é uma caverna dedicada a Maria Madalena,
que fica lá perto da caverna principal, mas esse é um lugar de iniciação, porque olha o formato dessa caverna, maravilhosa. Então, é mais um exemplo dessa religião uterina, que ela está nas cavernas, na própria natureza, nas formações da natureza. Dizem que a Mãe Terra é uma deusa, né? E que as montanhas são os úteros grávidos dela, e que as cachoeiras são as suas águas uterinas. Então, tem essa formação aqui, maravilhosa. Com relação, então, a toda essa religião uterina perdida, que eu gostaria de falar é que, além de toda a parte do útero, a gente fala muito sobre a linhagem do Graal e o Santo Graal. O Graal, o que ele é, esse Santo Graal? Muita gente pergunta, porque também é uma informação meio obscura, não é uma informação que está super à vista, está super clara. Mas o entendimento dos antigos é que o Graal é o cálice que guarda todos os segredos da vida, que é o ventre doador de vida. E que é um lugar sagrado onde a vida é criada através da união sexual. E olha que coisa mais linda. E quando a gente para realmente pensar sobre isso, a gente vê, uau, assim, realmente não é pouca coisa quando eles dizem que o despertar do ventre é a medicina que o nosso mundo precisa, porque olha o que eles dizem. O Graal, que é o útero sagrado da mulher, ele é o lugar onde a alma encarna na matéria. Então, eu acho que todo mundo concorda que quando uma criança nasce, ela já está embebida do espírito. O espírito não entra depois. E antes dessa criança ser concebida, o espírito dela também não estava presente na Terra. Então foi durante os meses, depois da concepção, durante os meses gestacionais, embrionários, de desenvolvimento dessa nova vida, que tanto o corpo foi criado, quanto o espírito entrou nesse corpo, ou cresceu de dentro desse corpo. E tudo isso acontece em um lugar, que para nós aqui humanos, para muitos mamíferos, para muitos animais também, é dentro do nosso ventre feminino. Então, assim, isso, antigamente, era a coisa mais valorizada que existia. Não tinha nada mais importante, mais forte do que isso, porque o ventre era o lugar da vida, era de onde vem a vida. O que tem de mais importante na vida senão a própria vida? E conforme as coisas foram sendo distorcidas e acontecendo, isso tudo foi sendo deixado de lado, foi ficando menos importante. Não é valorizado, não é dito, não é respeitado mais. Então, aí está assim, a importância da gente se reconectar com esses saberes. E aí, mostrando um pouco dessa imagem, são exemplos de várias formas que o ventre já foi ilustrado e mostrado, e também os códigos que já foram trazidos, que representam o ventre. Então, chegou um ponto dentro da evolução humana que era perigoso falar em uterino, em ventre, e nessa força geradora e doadora de vida da mulher, a ponto de acontecer o que aconteceu lá em Monsegur, por exemplo, as pessoas serem mortas na fogueira, que precisou se criar códigos. Então, o ANC é um deles, é um código aqui, do útero, dos ovários, da ione, do canal vaginal. Também é esse encontro, assim como essa imagem aqui da Indonésia, do lingam com o útero, a própria taça, o cálice, esse recipiente que ele é vazio, esse vazio também representa o útero. Aqui a gente tem, então,
a similaridade com a nossa própria anatomia feminina, que o nosso ventre, ele parece um cálice. E aqui a gente tem também essa imagem que essas abas parecem serpentes, e aqui também é um cálice de Tutankhamon, no alabastro do Egito. Então, a consciência uterina, que é o que a gente está falando, essa antiga, primordial, essa informação mais primeva da nossa existência, nos conta essa história de que existe um portal mágico dentro de você, especialmente das mulheres. Os homens, eles também comungam da consciência uterina, porque eles foram feitos dentro de um ventre. Então, a gente talvez tenha uma certa vantagem ou uma certa aptidão e uma certa característica que nos permite desenvolver certas habilidades, e os homens têm outras características e outras aptidões, mas todo mundo veio do ventre, então a gente tem esse mesmo registro de informação, essa mesma consciência uterina. Só que as mulheres ainda por cima têm um ventre dentro de si. Os homens têm um ventre energético, que a gente chama de hara, e a gente falou isso na parte 1 da aula. Também mostrei para vocês como que o nome Magdalena significa portal mágico. Então, o que o Womb Awakening, esse xamanismo gnóstico, uterino, qual que é a mensagem principal dele? É de que a gente não precisa realmente, quando a gente fala, a gente não precisa buscar fora, está tudo dentro, é exatamente isso. Só que a gente precisa fazer essa peregrinação para dentro dos nossos corpos, para se conhecer, para a gente conseguir experimentar, corporificar tudo isso. E aqui eu coloquei essa imagem justamente por causa do equinócio, porque Maria Madalena, ela é essa porta mágica. Esse é o convite, então, né, de Maria Madalena, que a gente possa descobrir essa porta mágica, descobrir esse uterino, que é isso, né? Falado, a gente fica um pouco no campo das ideias, mas quando a gente experimenta, a gente consegue compreender a profundidade que é esse caminho. A gente falou também sobre, num aspecto mais cósmico, saindo do ventre da mulher, saindo do ventre da terra, indo para um ventre mais expandido. E aqui fica essa imagem da galáxia, que é parida através da deusa, e indo lá para os ventres da criação, para os buracos negros, que a gente conversou um pouquinho, e para o entendimento que esse ventre da criação, ele é um berço cósmico de escuridão brilhante. E aí eu trouxe também para vocês, na primeira aula, da importância da gente fazer as pazes com o escuro, da gente ressignificar muita coisa, da gente perceber como que entra essa informação da escuridão como sendo algo bom. A única coisa que não me deixa mentir ou negar isso é o fato de que o nosso próprio ventre, o ventre da mulher, está no escuro, porque ele está dentro do corpo. Então, é uma prova, assim, mais do que contundente de que o ventre, ele é um lugar escuro e esse lugar é bom, porque é desse lugar que nasce a vida, então não pode ser um lugar ruim. E eles trazem, assim, o quanto que o espaço uterino ele é um espaço quântico, de infinitas possibilidades, e que a grande mãe, a grande deusa mãe, esse ventre paridor, esse ventre dragão, ela está grávida, com infinitas possibilidades de luz, que são os frutos, que é quando a gente nasce, a gente dá a luz, e nós somos essa estrela luminosa, e tudo isso está banhado por uma energia poderosa chamada amor, que é a força da vida pura. Então, trazer essa diferenciação entre o ventre como sendo um lugar de morte, de trevas e de escuridão, de sombra, de medo, lugar de pressão, de sobrecarga, de inferno e do desconhecido, que é o que hoje em dia ficou associado, tudo que é feminino,
Por isso que a gente fala que tudo que é feminino foi demonizado. Inclusive esses lugares inframundo, submundo, que são lugares de regeneração, que é o lugar onde habita a Madonna Negra, Lilith, Sara, Kali, é o lugar das cavernas, esse útero. Então, a gente precisa entender que, para muitos, né, esse ventre da criação é esse buraco ou esse abismo infinito, que só tem conotação negativa. E nós mesmas, mulheres, a gente fala isso coloquialmente. Às vezes a gente fala, tive a minha noite escura da alma, para dizer que foi um momento de provação ali, de dificuldade. Né? Assim, a gente fala, isso está embebido no nosso inconsciente, até no nosso consciente. A gente fala, cair num buraco, né? Eu estava falando do buraco mais cedo, mas a gente fala, tô no chão, tô no fundo do poço. E tantas e tantas e tantas outras expressões que a gente usa hoje, sem perceber, trazendo uma conotação negativa para esse lugar escuro e uterino. Só que, qual que é o resgate que a gente está fazendo aqui? É a gente esquecer que a ventre, né, que a gente gosta de fazer assim, chamar a ventre e o ventre, ela tá cheia de amor puro. Tá cheia de amor. E eu vou contar para vocês algo bem pessoal meu, mas que eu acho que vale super para reflexão. Eu tenho uma história da qual a minha própria concepção e toda a minha gestação aconteceu num ventre que estava de luto. Então, a minha mãe, quando ela engravidou de mim, ela estava vivendo o luto da morte do meu irmão, que faleceu com 6 anos de idade, 1 ano e meio antes de eu ser concebida. Então, quando eu cheguei nesse ventre para ser gestada, eu encontrei um lugar de muita dor, de muito luto. E fica um paradoxo muito grande para mim, assim, eu fiz um resgate forte, tenho uma lembrança disso. Inclusive escrevi isso, até trouxe aqui para mostrar para vocês, que na semana passada eu não tinha. Nesse livro aqui, que eu escrevi junto com outras irmãs, Magdalene Codes, né, o meu processo de transformação, assim, dentro da jornada de Madalena. E eu ficava durante muitos anos eu tinha essa coisa, nossa, como que foi assim, a vida é tão delicada, eu era uma célula e eu já cheguei num lugar com o ventre de luto, como que é isso? Como que a vida me passa a perna desse jeito? Eu era para chegar num lugar super ali, feliz, vou nascer, ai, que bom, a minha mãe. Não, ela estava chorando, um filho tinha morrido ali pouco tempo antes. Ela estava num luto gigante. E aí, dentro de uma sessão terapêutica, foi dito assim para mim, e olha só, com toda essa dor e com todo esse luto, você nasceu. E você foi uma criança maravilhosa, uma mulher linda, tá? Então, assim, realmente, sabe? Eu fiquei pensando, nossa, eu nasci num ventre de luto e tô aqui, tô viva, tive filho, pude oferecer para o meu filho o que eu não tive na minha vida intrauterina, isso foi muito forte para mim. Mas, assim, quantas mulheres não passam por situações de aborto, espontâneos ou não? Quantas mulheres, às vezes, não. A primeira gestação, a taxa de aborto, assim, de aborto natural, estou falando, ela é altíssima, porque o corpo está aprendendo ali, está experimentando. Então, isso também é muito comum. E, de repente, quando a gente vai ver, nós já somos esse milagre. Então, o ventre tem esse poder regenerador muito grande. E deixa eu voltar aqui. A gente precisa, então, honrar muito esse ventre das nossas ancestrais, sabe? Entrar, para quem não está ainda sentindo assim, que está em paz com a sua linhagem feminina, especialmente, a sua mãe. Podemos ter nossas diferenças, podemos ser de gerações diferentes, podemos ter tido uma mãe extremamente patriarcal, completamente esquecida e desconectada
dessa força da vida, do feminino, mas ainda assim, foi graças a ela, foi através desse portal que nós chegamos aqui. E esse lugar de honra, ele precisa estar restabelecido nas nossas vidas. E a gente trabalha nisso, toda essa encantaria, essa mentoria que eu vou oferecer para vocês, a gente trabalha nessas ressignificações. Então, esse ventre das nossas ancestrais merecem aí todo o nosso amor, todo o nosso respeito e toda a nossa gratidão. Conforme a gente vai agradecendo, a graça vai descendo. Dizem que é isso, a gente vai conseguindo enxergar essa beleza e atrair cada vez mais situações de graça, porque a gente entra em um estado de graça, de agradecer, de agradecimento.